Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube aqui da Clínica Alfa Limeira. É um prazer enorme ter vocês aqui e vocês sabem que ao longo desse primeiro processo nós estamos apresentando o livro da Gislene de Campos, da avaliação psicomotora, e eu estou explicando tudo como aplica esta avaliação. Isso por quê? Porque é bom nós que somos psicopedagogos, neuropsicopedagogos, clínico e hospitalar, institucional, entender como funciona essa avaliação para então aplicar no nosso paciente. Sabe o que eu estou pedindo? Para que você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e também aperte aí o sininho de notificação, assim você vai ficar por dentro de tudo. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhe com outras pessoas que talvez elas possam querer saber sobre esses vídeos. Não deixe de deixar o seu recado, mande o seu recado sadio, né? Coloque o seu recado, se você quiser colocar alguma crítica, fique à vontade, desde que a mesma seja construtiva. Lembre-se sempre disso, critique construindo algo. Deixe seu comentário, coloque lá, eu gostaria de saber sobre tal assunto. Quem sabe nós podemos gravar aí um vídeo que você queira. Nos mande também um e-mail. O e-mail da Clínica Alfa é clinicaalfaadm@hotmail.com. Alfa com PH. clinicaalfaadm, tudo junto, @hotmail.com. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre então a aplicação da avaliação psicomotora, como eu já disse, e eu vou apresentar para vocês a coordenação e equilíbrio. Dentro dessa avaliação da coordenação e equilíbrio, ele é dividido em 3 áreas. 3 áreas ele é subdividido. Então eu vou explicar passo a passo como você aplica e confere os pontos então. Primeira parte, que é chamado pela autora de A.1, coordenação global, o desenvolvimento global desta criança. Por segundo, a dissociação dos movimentos. E por último, a coordenação fina e óculo manual. Eu espero que você fique conosco, assiste este vídeo e curta essa maravilha, né, que a Gislene de Campos, com todo amor e cuidado, teve para conosco, os profissionais, para podermos aplicar então essa maravilhosa avaliação psicomotora. Fica conosco e aprenda o passo a passo dessa deliciosa avaliação. Muito bem, nós estamos aqui então para a avaliação psicomotora e eu estou falando sobre a avaliação psicomotora à luz da psicologia e da psicopedagogia da 13ª edição da Gislene de Campos Oliveira. Então, toda avaliação psicomotora que nós falarmos aqui é sobre o livro da autora que a Gislene de Campos Oliveira teve um carinho enorme para preparar esse material. E eu acredito que todos os psicopedagogos e neuropsicopedagogos deveriam ler esse material e se aprofundar um pouquinho na avaliação psicomotora, pois a avaliação psicomotora ela nos deixa muito claro o tipo de problema neuropsicomotor e psicomotor que tem atrapalhado o desenvolvimento das crianças. Depois nós vamos falar do equilíbrio. Ainda nesse vídeo nós vamos falar sobre a coordenação e o equilíbrio. Então eu vou fazer por partes para ficar bem claro para vocês sobre esta questão. Então, falando de coordenação e equilíbrio, nós temos, nas provas de coordenação, procura-se o grau de maturidade das estruturas visuomotoras. Observa-se também a facilidade dos gestos e a regulação tônica. Perceba você também que na coordenação global, nós estamos em busca do equilíbrio subordinado às sensações proprioceptivas, sinestésicas e labirínticas, coordenação dos movimentos e conscientização do corpo e de suas posturas. Muito bem, apareceram 3 palavras aqui nesse primeiro bloco, que são a palavra sensações proprioceptivas. Então,
Note você que a palavra proprioceptiva vem de dois termos, próprio é de cada um, ceptiva, percepção. Então, proprioceptiva é a capacidade que o sujeito, o paciente, a pessoa, tem de se auto-perceber. É a localização do espaço e a orientação que ele tem do seu corpo nesse espaço. Deu para entender? Então isso é propriocepção. A percepção que eu tenho do meu corpo no espaço que eu estou situado. A outra palavra que apareceu foi a palavra sinestésica. A palavra sinestésica é o que se comunica através do corpo. São os exageros, né? Então se você vê alguma presença sinestésica, algum exagero sinestésico, psicomotor, isso é chamado de sinestésico. E a outra palavra que apareceu foi a labiríntica, que é tortuosa, sinuosa. Então se você observar na coordenação, durante a aplicação, algo tortuoso, algo sinuoso, né? Alguma coisa que não está... isso é chamado de labiríntica. Muito bem, vamos continuar então. E eu gostaria de falar com você agora dessa primeira parte aqui. Ó. Deixa eu fechar aqui para que você possa acompanhar. Eu vou falar desta primeira parte aqui. Ó. Tá pegando bem aí, Sara, no vídeo? Tá? Legal? Eu vou falar dessa primeira parte. Essa primeira parte, que é o que consta no material da Gislene de Campos, esse material já vem no livro. Tá, pessoal? Já vem no livro. Então, deixa eu ver aqui aonde que está essa parte do livro. Isso já vem no livro. O material, como eu disse para vocês, da Gislene de Campos, é um material extremamente bem elaborado, bem feitinho. Está aqui na página 86, olha. Né? É que eu peguei esse material e eu fiz uma folha sulfite para ficar melhor para mim, né? Mas ele está aqui, olha, está aqui nessa página 86 e é sobre isso que nós vamos falar, tá? Então, olha só, você vai marcar ali o nome do seu paciente, o sexo dele, né? Se ele é sexo feminino ou do sexo masculino, a idade, data de nascimento, escolaridade, qual é a série que ele está. A data de aplicação varia muito, pode ser que você marque uma data e você não termine nessa data. Tem crianças que levam às vezes 2 ou 3, ou até mesmo 3 sessões para conseguir finalizar a aplicação dessa avaliação. Então você marca as 3 datas, as 2 datas, quantas forem necessárias. O tempo de execução, quanto tempo você levou em cada dia para você avaliar tudo isso, né? Então eu levei 1 hora em cada sessão, então no total se foram 3 dias, foram 3 horas. O nome do observador. Aqui embaixo consta observações sobre o tipo físico da criança, o comportamento e as reações durante o exame. Então, isso é muito importante. É uma criança franzina, é uma criança sobre o peso, que não vai conseguir muita mobilidade motora. Que tipo de criança é essa que você está avaliando? É uma criança tetraplégica, paraplégica, uma criança que tem uma hemiparesia, uma paresia entre os lábios, os membros inferiores ou superiores. Anote tudo isso que é muito importante, tá legal? Então nós vamos para a primeira parte aqui da nossa avaliação, e essa primeira parte que nós vamos falar sobre a coordenação e equilíbrio é a parte 1, que é a coordenação global. Preste atenção numa coisa, olha só. Nós temos lá, olha, número 1, andar, 2, correr, 3, dimetrias de olhos abertos, 4, dismetria de olhos fechados, 5, postura ao sentar, e lá embaixo tem total de pontos. Então perceba, na frente tem 2, 1 ou 0, e na frente ainda tem as observações. Eu vou explicar cada uma delas para que você não fique atrapalhado aí ao anotar as pontuações, porque você tem que entender como que você vai anotar essas pontuações. Então, eu vou mostrar para vocês agora a avaliação da prova, né? Então vocês acompanhem aqui comigo como que vai ser avaliado. Olha lá, você vai conceder 2 pontos se a realização que você pediu foi perfeita, foi econômica, harmoniosa, foi precisa, e se a criança teve uma postura correta ao sentar.
Você vai conseguir, vai colocar ponto 1, se a realização houve realização com algumas dificuldades de controle, com pequena tensão e pequena rigidez, sincinesias leves, postura ao sentar com ligeiros desvios, posição meio inclinada, segurando a cabeça. Ou você vai colocar número 0, se houve falha na realização dos movimentos, desequilíbrio, falha na coordenação, houve rigidez, se houve alguma paratonia, grande tensão muscular, ainda uma postura ao sentar incorreta, inclinada ou deitada, prejudicando a execução das atividades. Muito bem. Apareceram também mais outras 2 palavras aí que é importante a gente destacar. Uma é sincinesia. Note que esse quadro que eu coloquei para você não é para todas as avaliações. Cada avaliação vai aparecer um tipo de avaliação da prova. Então essa é a avaliação da prova, tá? Preste atenção. Sincinesia é a associação de movimentos em que surge um movimento involuntário e simultâneo de um membro paralisado quando se efetua um movimento com um membro do lado oposto. Então preste atenção. Eu estou lendo aqui na minha fichinha porque eu sistematizei para que fique melhor, para que você entenda. Então você está pedindo para que ele faça o movimento do lado direito. Então você fez o lado direito, automaticamente o braço direito faz esse tipo de movimento. Então está tendo o que? Sincinesia. Você já viu aquelas crianças que vão recortar algum papel? Então ela pega um papel para recortar e ela fica assim, ó. Ela mexe a boca, mexe o olho. Isso é chamado de sincinesia. Houve sincinesia. Onde, qual lado e por que foi. Paratonia é a tentativa de mover um membro de uma pessoa com paratonia. Irá resultar em que a pessoa involuntariamente resistindo a esse movimento. Então, eu vou movimentar olha, deixa o seu braço mole que eu quero movimentar o braço. E ela não consegue. Ela tem uma paratonia, é uma rigidez dos membros quando a pessoa a tentativa de mover um membro de uma pessoa com paratonia é isso, ela vai resultar resiste ao movimento, isso é involuntário, né? Não porque a pessoa está querendo fazer esse tipo de procedimento. Muito bem, então vamos às provas. A primeira prova, então, que é sugerido aqui na coordenação global, é o andar. Então, nós vamos pedir para a criança andar uma distância, com aproximadamente uns 5 metros, e observá-la. Essa observação também pode ser feita na sua atividade espontânea, é claro, né? Você tem a sua clínica, o seu consultório, até mesmo na escola, você observa a criança andando, da recepção até o seu consultório, do consultório até o carro dela, até onde ela vai embora, até o portão de saída, você já vai observando. Aqui na clínica, nós não temos um espaço certo, olha, esse é o espaço, é a sala ideal para a avaliação psicomotora. É claro que esse é um dos nossos objetivos, um dos nossos sonhos, é ainda ter uma sala ampla, com todos os equipamentos psicomotores e neuropsicomotores para avaliarmos uma criança e também até fazemos atividades de intervenção. Mas hoje eu tenho um espaço aqui, que é o corredor entre os consultórios, que é onde eu aplico essa avaliação, principalmente do andar. Então, eu vou levar vocês para conhecer, porque é um espaço até que legal, né? Não tem, não sei se tem, será que tem 5 metros? Se não tem 5, tem perto de 5 ou um pouquinho mais do que 5 metros. E esse é um espaço muito legal, porque olha, onde eu estou aqui, já saí do meu consultório, e aqui eu estou indo até a porta. Aqui dessa porta tem a recepção da clínica, do consultório. Então eu fechei aqui, daqui para dentro, são as 4 salas de atendimento. E aqui eu vou pedir para a criança andar, simplesmente andar, e eu vou avaliar o andar dela. Como que está esse andar? Está um andar com algum ruído, alguma sujeira, do tipo, está andando com os pés cruzados, arrastando um dos pés, né? Ou é um andar torto, desengonçado, como é que ele joga os pés?
o corpo para andar. Isso tudo é muito bem avaliado. A segunda prova é igualzinha à primeira. A primeira foi andar, a segunda é correr. Então ele volta e corre uma distância daqui até ali onde eu estou gravando. Ele vai no correr, eu vou avaliar como essa criança está correndo. Essa é a primeira parte, tá, do exame. Gordinho correndo é uma coisa, né? Do exame psicomotor da coordenação global. Então vamos voltar lá para o consultório e nós vamos continuar agora estudando as outras três partes, que é a dismetria com os olhos abertos, a dismetria com os olhos fechados e também a postura ao sentar. A postura ao sentar é da mesma forma. Eu vou avaliando no decorrer dos meus atendimentos, tá legal? Mas agora tem uma parte para a gente fazer isso de avaliação também. Então vamos para o próximo. Dismetria dos olhos abertos. Assim, antes, então eu tenho aí o correr, né? Então pedir para a criança correr em uma determinada direção e observar, que é o que eu já mostrei para vocês. O próximo, dismetria com os olhos abertos. Então, colocar-se diante da criança e com os braços estendidos lateralmente, tocar a ponta do nariz com a extremidade do indicador com um braço de cada vez. Ordenar que a criança execute o movimento junto com o examinador. Interromper o seu movimento e pedir para que continue sozinha e observar. Então note, eu vou me colocar frente à criança, estender os meus braços, pedir que ela coloque o indicador, a ponta do indicador na ponta do nariz. E aí eu peço para ela começar o movimento junto comigo e depois eu deixo ela fazer sozinha o movimento. O próximo, então, seria o quarto aí saiu errado o número 3 de novo, seriam os olhos fechados. O mesmo movimento, só que agora com os olhos fechados. Então note, abrir os braços, fechar os olhos e executar o mesmo movimento. A ponta de indicador tocando a ponta do nariz. Pede para a criança executar e avalia. Por último, o quinto, postura ao sentar. Então observar a sua postura em todas as provas em que exijam estas habilidades. E como eu disse anteriormente, você não precisa só nessa avaliação. No decorrer de todas as provas, você vai avaliando essa postura da criança ao sentar. Muito bem. Agora, preste atenção na marcação. Olha só, saiu também um outro errinho aqui. Eu peço desculpa para vocês. Na correria acabou saindo esse erro aqui. Como que você vai marcar os pontos? Então suponhamos ali, olha, o andar você marcou 2 pontos, o correr ele não correu muito bem, teve algumas questões que não foram muito legais, você marcou 1 ponto. Ótima dismetria de olhos abertos dessa criança, foi legal. A dismetria de olhos fechados ali não saiu, mas eu coloquei 0, então ela não conseguiu executar o movimento. Né? Postura ao sentar foi muito bem, é uma criança que senta bem. Somou os pontos, 2 com mais 1 dá 3, com mais 2 dá 5, com mais 2 dá 7, é só você marcar ali o total dos pontos abaixo. Tá legal? Então, essa foi a primeira parte da nossa avaliação psicomotora, né? Dentro do A, da coordenação global, nós estamos no A.1, tá? Nós estamos na coordenação global. A seguir, nós vamos para a dissociação dos movimentos. Muito bem, então vamos continuar aqui a nossa avaliação. Nós estamos falando ainda de coordenação e equilíbrio, agora nós vamos para o ponto A.2, que é chamado de dissociação dos movimentos. Dentro da dissociação dos movimentos eu tenho o abrir e fechar as mãos. Então você vai sentar-se diante de uma mesa com a criança do outro lado. Colocar as mãos sobre a mesa, uma deve permanecer aberta e a outra fechada. E executar o movimento de abrir e fechar as mãos alternadamente. Pedir para a criança executar o mesmo movimento junto com o aplicador, como se fosse um espelho. Interromper o movimento junto com a criança e pedir que ela continue sozinha e observar. Então, essa atividade você vai se colocar de frente com a criança aqui na frente,
fechar as mãos sobre a mesa. Eu vou pedir para a moça que está filmando aqui o vídeo, ela ver para mim se está aparecendo as minhas mãos aqui no vídeo. Está aparecendo as mãos. Então, você vai simplesmente de frente com o sujeito, você vai abrir uma mão e fechar outra. E aí você vai executar esse movimento. Abrir e fechar as mãos. Fecha as duas, abre as duas, fecha uma, fecha outra. Vai executando os movimentos e vai vendo se ele consegue repetir uma ordem que você for estabelecendo. O segundo ponto é a dissociação das mãos. Seguir a mesma posição anterior, bater as duas mãos simultaneamente sobre a mesa, depois uma, depois as duas, novamente, depois a outra e continuar assim sucessivamente. Iniciar o movimento junto com a criança e deixá-la continuar sozinha. Observar. Então, note, a dissociação das mãos é diferente das mãos fechadas. Eu vou abrir as mãos e vou bater as duas mãos na mesa e vou pedir que ela faça junto comigo, como se fosse um espelho. De repente eu começo a bater só uma mão e ela tem que bater essa mão. Volto para as duas e aí começo a bater a outra mão. Volto para as duas de novo e aí começo a bater a outra. Bato uma depois a outra. Isso é dissociação das mãos. O próximo é a dissociação de pés e mãos. Com um ritmo regular, bater um pé no chão e depois bater palma. Bater o outro pé e depois bater palma. E assim sucessivamente. Iniciar o mesmo movimento e deixá-la continuar sozinha. Muito bem, eu posso fazer esse movimento como a autora pediu, ou então sentado à mesa, batendo a mão e o pé ao mesmo tempo. Então bato uma mão e o pé, bato outra mão e o pé, bato as duas, os dois pés, ou então como ela pediu, em pé, bateu a mão, bateu a palma, bateu o pé, bateu a palma, bateu o pé, bateu a palma, os dois e assim por diante. A avaliação da prova consiste em você avaliar a postura, o aparecimento de sincinesias de boca, olho. Você lembra que sincinesia é quando o paciente ele bate a mão e mexe o olho, bate a mão e mexe a boca, assim por diante. Se apresenta alguma tensão ou rigidez, o grau de dificuldade, vamos ler de novo, o grau de dificuldade do controle mental do gesto e a independência dos membros. Esta, então, é a avaliação das provas. Nós vamos ver como que nós contabilizamos, então, os pontos. Vejamos. Você vai conceder 2 pontos se a realização dos diversos movimentos ao mesmo tempo, com independência dos segmentos corporais, obedecem ao ritmo e sem apresentar sincinesias. Ou, se número 1, um ponto, se a realização dos movimentos com algumas dificuldades de controle tem ainda sincinesias leves. Ou 0, se a dificuldade de controle dos gestos apresenta sincinesias mais evidentes, grande tensão muscular e sem obedecer ao ritmo. Agora eu vou apresentar para vocês aquele quadro de como que você marca os pontos. Vamos supor aqui, vamos dar uma ideia suponhamos que o nosso paciente aqui conseguiu a seguinte pontuação. Ele conseguiu 2 pontos em abrir e fechar as mãos, 2 em dissociação das mãos e 1 na dissociação de pés e mãos. Então ele conseguiu, no total, 5 pontos. Muito bem. E assim você continua, nós continuamos a nossa avaliação agora caminhando para o A.3. Acompanhe. Muito bem. Vamos continuar então, e agora nós vamos tratar sobre a coordenação fina e óculo manual, sendo que essa então é a última parte da primeira parte da coordenação motora, porque nós temos coordenação e equilíbrio, tá? Então nós estamos no A.3, que é a coordenação fina e óculo manual. Então, recorte. Vamos lá. Você vai recortar o desenho entre os 2 traços, o mais rápido que puder. Assim,
Começa-se o trabalho e em seguida coloca-se a tesoura em cima da mesa. Você pode começar. Após 1 minuto, pede-se que pare, depois pede-se que recorte o outro desenho. Então vocês estão vendo aí na tela de vocês 2 desenhos. Você vai conceder um desenho e depois é que você vai conceder o outro. Eu sugiro que você conceda primeiro esse de forma quadrada e depois então o de forma com a onda. Então veja bem, não adianta você for aplicar a avaliação psicomotora e você ter que levantar para buscar o material. Se você sabe que vai aplicar e o que vai aplicar, já deixe próximo de você para que isso seja feito com mais facilidade. Uma tesoura sem ponta, então você começa mostrando para a criança como faz 1 ou 2 picotezinhos só ali no começo e depois coloca a tesoura na mesa e aí que você liga o cronômetro quando ela começar a cortar. Tá legal? Tanto um desenho quanto o outro desenho. Vamos ver a avaliação desta prova. Essa, pessoal, essa parte, cada prova tem uma avaliação. Você vai conceder 2 pontos se a criança recortar mais do que a metade de cada desenho em 1 minuto, para cada um, respeitando o traçado. Ou 1, se recortar menos do que a metade de cada desenho, respeitando o traçado, mesmo que um só desenho tenha tido êxito. E 0, se recortar menos do que a metade de cada desenho, sem respeitar o traçado. Muito bem. Então, como eu já havia dito, dessa terceira prova, do A.3, a coordenação fina e óculo manual, cada prova tem o seu método de avaliação, não é como os outros, que é o método só que avalia tudo. Nós vamos então agora para a coordenação e dinâmica das mãos. Vamos lá. Os braços devem estar dobrados à altura do cotovelo. Cada ponta do polegar tocar com a máxima velocidade possível e um depois do outro os dedos da mão, começando pelo dedo mínimo e voltando outra vez para ele, do tipo 5, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 5. Fazer o mesmo exercício com a outra mão. A criança não deve olhar para as mãos. Prova realizada com boa coordenação motora é a partir dos 8 anos de idade. Então essa atividade eu sempre peço para que eles coloquem os cotovelos sobre a mesa. Então eu vou colocar 5, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 5. Com a outra mão, 5, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 5. O ideal é que ele não toque no mesmo dedo. Então, ó, vem e volta. Vem e volta. Eu só estava mostrando o número dos dedos para vocês. Então, olha, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5. E isso sem olhar para as mãos. Ele não pode fazer isso, olhar para as mãos. Tá legal? Então vamos para a avaliação. 2. Se executar o movimento mostrando uma perfeita coordenação fina. 1. Se ele executar o movimento com insegurança e pequenas falhas, como esquecer de tocar o dedo, por exemplo. Ou 0, se tocar mais de 2 vezes o mesmo dedo. Muito bem, nós estamos indo agora para a prova dos labirintos. E para as provas dos labirintos, é importante que você tenha 2 recursos na prova. Um apontador e um lápis. Nunca uma borracha. Se ele errar, ele tem que deixar errado, tá bom? Então você vai conceder um apontador, caso quebre a ponta, e um lápis. Eu sempre deixo 4 ou 5 lápis de escrever já na minha gaveta apontados. Quebrou, eu retiro e já coloco o outro. Tá bom? Para que não tenha tempo de... perdendo tempo com apontar lápis, então tem todo aquele esquema. Então vamos para a prova. Como vocês podem ver, os desenhos também são 2 desenhos. Eu vou dar o primeiro desenho que está aí na tela de vocês. Olha. Coloca-se a criança sentada à mesa em frente dos labirintos. Pedir-lhe que para traçar com lápis, sem levantá-lo da folha, uma linha ininterrupta da entrada até a saída do primeiro labirinto. Depois de 30 segundos de repouso, fazer o outro labirinto. Prova realizada a partir dos 6 anos de idade. Duração, 30 segundos para cada labirinto. Então você vai conceder um labirinto, deu lápis,
Veja como ele pega no lápis para realizar, porque essa é a primeira prova que você vai ver como ele segura no lápis. Porque essa atividade daqui a pouco vai vir aí como que a criança segura no lápis, tá? Então você já vai analisar isso, que mão que ele segura, se é direita ou esquerda, e como ele segura nesse lápis. Vai conceder então 30 segundos e pedir que ele faça. A orientação é, coloque o lápis, vá até o final e não levante o lápis do papel. Aonde ele levantar, você vai lá com a caneta e faz um círculo, uma marcação. Tá legal? Faça um, dê 30 segundos de descanso e faça com o outro. Lembre-se, essa atividade é a partir dos 6 anos de idade. Não faça antes disso, que não vai ter êxito. Tá? Vamos para a avaliação da prova? Conceder 2 pontos se o traçado em tempo hábil, com precisão, acompanhando o desenho, sem sair fora do labirinto, linha ininterrupta nas 2 figuras. Conceder 1 ponto se o traçado no tempo certo, mas tirando o lápis do lugar, traçado for irregular, mas que tenha um labirinto correto. E 0 se a linha sai do labirinto mais de 2 vezes ou ultrapassa o tempo limite em qualquer dos labirintos. Muito bem, essa foi a terceira prova dessa coordenação fina e óculo manual. Então agora nós vamos para o óculo. Né? O que é o óculo? O óculo são os olhos, circunvulações. Tá? Então o que é a circunvulação? Como vocês podem notar aí, eu fiz um círculo vermelho, que é essa a ideia. Que a criança desenha um círculo grande, né, no ar. Vamos ler. Pode-se observar o controle visual em todas as provas de coordenação fina, além dessa prova específica. É claro, uma vez que você está avaliando a criança, você já está vendo como está sendo a coordenação visual dela durante toda a execução da prova. Pedir à criança que execute uma grande circunvulação no ar com o indicador de um dos braços estendidos para frente. Deixá-la livre para escolher o lado. E que acompanhe somente com os olhos os seus movimentos, sem virar a cabeça e observar. Então veja, você pede que a criança fique em pé, coloque o dedo estendido lá no alto e ela não pode movimentar a cabeça não, o braço e o olho. Veja, eu vou fazer a bola movimentando e eu só estou movimentando os meus olhos. Isso é circunvulação. A avaliação desta prova se consiste da seguinte maneira. Conceder 2 pontos se o domínio do gesto aliado ao controle e coordenação ocular foi bem. 1. Se a criança desvia o olhar por alguns instantes. Ou 0 se há uma incapacidade de manter a visão em sua mão ao executar o movimento. Muito bem. Lembra que eu disse para vocês da pressão do lápis, de segurar o lápis e a pressão que a criança faz no lápis? É agora que você vai avaliar isso. Então, o 5º ponto é a pressão do lápis. Acompanhe comigo. Verificar em todos os exercícios gráficos a forma de expressão do lápis de acordo com os desenhos a seguir. Então, olha lá. Você vai conceder 1 ponto se a pega está em posição a mais correta. 2. Dos dedos próximo ao ponto. 3. Lápis perpendiculares à mesa. E 4. Se o dedo está calçando o indicador. Isso é chamado de pega normal. E a pega normal são esses outros 6 exemplos ali. E depois, daqui a pouquinho, eu explico para você como é que você vai conceder os pontos. Tem uma forma correta de você avaliar esses pontos também, pois a pega do lápis é muito importante para você ver a destreza que a criança faz o traço da escrita, da leitura e assim por diante. Vamos acompanhar então como é a avaliação dessa prova. Conceder 2 pontos se a pressão correta dos lápis denotando possuir coordenação, tonicidade muscular normal, letra legível do mesmo tamanho. 1. Pressão correta do lápis, mas apresentando rotação da folha, ou com braço curvo, ou letras de tamanhos diferentes na mesma palavra. E 0. Se a pressão incorreta com má coordenação fina, letra irreconhecível, escrita com muita lentidão, prejudicando a coordenação fina, hipotonicidade ou hipertonicidade. Veja,
Hipotonicidade é quando a criança não tem o tônus, ela tem hipotonicidade. Hipertonicidade é quando a criança tem muita força, ela põe tanta força que ela chega até a marcar a folha do outro lado. Então, hipotonicidade não tem força, hipertonicidade é quando tem muita força no lápis. Vamos então avaliar os aspectos observatórios dessa prova. Quais são? Manuseio do lápis, forma de preensão e tensão ao escrever, inclinação do braço e da mão em relação à folha, manuseio da tesoura, destreza, velocidade, respeito aos limites da figura no desenho, a elaboração dos movimentos sem a presença de sincinesias, capacidade de inibição involuntária e verificar se a criança acompanha seus gestos com o olhar, possuindo controle ocular ou se desvia o olhar e para onde o desvia. Muito bem, eu vou te mostrar agora como é que você vai fazer a anotação dentro daquele quadro. Lembra que eu te expliquei? Então acompanhe aqui comigo, olha. Vamos supor que o paciente que você está atendendo, ele conseguiu 2 pontos em recorte, 2 pontos em coordenação dinâmica, 1 ponto em labirinto, 1 ponto em circunvalação, mas a pressão do lápis é muito precária, muito ruim. Então você concedeu 0. 2 com 2 são 4, com mais 1 são 5, com mais 1 são 6 pontos, e aí está a pontuação geral dessa criança. Bom, nós estamos aí acompanhando a primeira parte da avaliação psicomotora, proposto pelo livro da avaliação psicomotora de Gisele de Campos Camargo, 13ª edição, e eu espero que ao acompanhar você tenha sucesso e você consiga entender todas as partes aí para você ter um bom entendimento de como essa criança, esse sujeito está. Tá bom? Continue acompanhando ao longo dos vídeos. Nós vamos fazer então o final disso, né, como um estudo de caso para que você possa entender esse sujeito e quem sabe também ajudar você a fazer um relatório para que você entenda como é que funciona a avaliação psicomotora. Fica conosco, continue nos acompanhando, não deixe de se inscrever no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho de notificação, curta e compartilhe para que outras pessoas possam assistir esse vídeo. Não esqueça de comentar também o que você quer ver e assistir nos próximos vídeos. O e-mail da Clínica Alfa é clinicaalfa@hotmail.com. Você pode mandar ideias, sugestões e nós estamos aqui sempre de braços abertos para lhe receber. Tá bom? Fica com Deus e até a próxima.